de Números, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 35. Vou ler com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: os israelitas destrói os cananeus. Versículo 1. Ouvindo os cananeus, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, e que Israel vinha pelo caminho dos espias, e pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiro. O versículo 2. Então Israel fez um voto ao Pai Eterno, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente a sua cidade. No livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 20, está escrito assim: e Jacó votou um voto dizendo: se o Yahweh, o Pai Eterno, for comigo e me guardar nesta viagem, que faça e me dê pão para comer e vestido para vestir. O versículo 3 do capítulo 21 de Número. E o Yahweh, o Pai Eterno, pois enviou a voz, pois ouviu a voz de Israel, e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, e ele a sua cidade. E o nome daquele lugar chamou Horma. O contexto da palavra: a serpente ardente e a serpente de metal. Então partiram do monte de Orbe pelo caminho do mar Vermelho e rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se e nesse caminho. Versículo 5. O povo falou contra o Pai Eterno e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fátio deste pão tão vil. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1, está escrito assim: capítulo 16, versículo 3. E como estarão, entraram no santuário, no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Contexto da palavra: o Yahweh manda o maná. Versículo 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Israel,
aos 15 dias do mês, segundo depois que saíram da terra do Egito. No livro de Salmo de número 78, verso 19, está escrito assim: e falaram contra o Pai Eterno, dizendo: poderá o Pai Eterno, porventura, preparar a nós uma mesa ao deserto? O versículo 6 do capítulo 21 de Número. Então o Pai Eterno mandou entre o povo serpente ardente, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15, está escrito assim: que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpente ardente, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Sechal. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: não tentais a alcha, como algum deles tentaram, e também tentaram, e pereceram pela serpente. Não tentaram a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pela serpente. O versículo 7 do capítulo 21 de Número. E pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Pai Eterno e contra ti, ao Criador do céu e da terra, que te tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. Livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 8, está escrito assim: e Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Pai Eterno que tira as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei e o povo para que sacrifiquem ao Pai Eterno. No livro de Salmo de número 78, verso 34. Pondo-se ele à morte, então procurava e voltava, e de madrugada buscava ao Iau, o Pai Eterno. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 24, está escrito assim: e respondendo, porém, Simão, e disse: orai vós por mim ao Criador do céu e da terra, para que nada do que disseste venha sobre mim.
O versículo 8 do capítulo 21 de Número. E disse o Pai Eterno a Moisés: faz uma serpente ardente, põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. O versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-lo sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Vou ler mais uma vez, versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente em alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. O versículo 10, contexto da palavra, jornada dos israelitas. Versículo 10. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. No livro de Números, capítulo 33, versículo 43. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. O versículo 11 do capítulo 21 de Número. E depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, e no deserto que está à fronte de Moabe, ao nascente do sol. No livro de Números, capítulo 33, versículo 44. E partiram de Obote e acamparam-se nos outeiros de Abarim e no termo de Moabe. O versículo 12 do capítulo 21 de Número. E dali partiram e alojaram junto ao ribeiro de Zered. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: e levantai vós agora e passai ao ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O versículo 13 do capítulo 21 de Número. E dali partiram e lojaram-se desta banda de Armon, que está no deserto, e sai do termo de Amorreu, porque Amon é o termo de Moabe, entre os Moabe e os Amorreu. O versículo 15. O versículo 13.
E dali partiram e alojaram-se desta banda de Amon, que está ao deserto, e sai do termo dos amorreus, porque Amon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. No livro de Números, capítulo 22, versículo 36. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu ele ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Armon, a extremidade do termo dele. O versículo 15 do capítulo 21 de Número. E contra a Corete, e contra a corrente do ribeiro, que envolve para a situação de Ar. Esse encosta ao termo de Moabe. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: e hoje passaram por Ar pelo termo de Moabe. O versículo 16 do capítulo 21 de Número. E dali partiram para Bé, este é o poço do qual o Pai Eterno disse a Moisés: junto ao povo ele darei água. No livro de Juízes, capítulo 9, versículo 21, está escrito assim: livro de Juízes, capítulo 9, versículo 21. Então partiu Jotã e fugiu e foi-se Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. O versículo 17 do capítulo 21 de Número. Então Israel cantou este cântico. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra imundícia, não, capítulo 14, capítulo 15 e 21. Contexto da palavra, o cântico de Moisés, versículo 1. Então cantou Moisés, os filhos de Israel, este cântico ao Eterno, falando, dizendo: cantai ao Pai Eterno, porque sua mente exaltou e lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. No livro de Salmo de número 105, verso 2.
Contexto da palavra: o salmista louva o Pai Eterno por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito Israel e por haver conduzido pelo deserto até Canaã. Verso 2: Cantai a ele um canto, dai a ele um salmo e falai de todas as suas maravilhas. O versículo 18 do capítulo 21 de Número: E tu, poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e os legisladores com seus bordões, e do deserto, e partiram para Mataná. No livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 22, está escrito assim: Porque o Pai Eterno é o nosso juiz, o Pai Eterno é o nosso legislador, o Pai Eterno é o nosso Rei, e Ele nos salva. O versículo 19 do capítulo 21 de Número: E de Manataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. Contexto da palavra: Este foi o livro de Número, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 19. Para terminar, a Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Que o Criador do céu e da terra abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, e dá sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra dele, do jeito que está escrito, e para nós obedecer também os seus mandamentos. Fica todos numa paz, até o próximo vídeo, se for da vontade dele, e se o Criador nos permitir.